Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma lição e mais uma semana aqui que nós iremos estudar essas lições da nossa EBD aqui para todos, que está maravilhosa. Nessa semana, nós iremos estudar a lição de número 4, já estamos aí na lição de número 4 e quero contar com a sua participação aqui em mais esta lição. Nós estamos estudando, só para ficar aqui registrado, né, como sempre, para você poder saber o que nós estamos partilhando e estudando aqui. Nós estamos estudando sobre a vida desse patriarca, né, essa história tão fascinante, tão importante que é a vida de Jó, e nós estamos falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, esse é o tema da nossa lição e nós iremos estudar a lição de número 4. Daqui a pouquinho, logo depois aqui da nossa vinheta, eu espero você com mais uma lição abençoada. Posso contar com você? Então, nós estaremos já já com você aqui. Opa, de volta com vocês. Estamos prontos aqui para estudar mais uma lição e mais uma semana juntos, né? Estamos aqui há algum tempo estudando com você, falando aqui sobre esses assuntos da nossa EBD, assuntos abençoados, assuntos maravilhosos que nós estudamos juntos e estamos aprendendo bastante com esses temas da nossa EBD aqui e o nosso canal EBD para Todos. Então, já vamos aqui entrar na nossa lição, sem perder muito tempo, mas antes de eu entrar aqui no tema, na lição, eu gostaria de convidar você aqui para nos ajudar em nosso canal, pois você sabe, né, que nós precisamos aqui da sua participação e da sua ajuda. Sem a sua participação e sem a sua ajuda, nós não temos motivo para estar fazendo os vídeos, colocando aqui no YouTube, pois o que nos motiva é a tua presença. Então, eu gostaria de convidar você para participar juntamente conosco aqui no nosso canal EBD para Todos. Então, é um canal que já vem aqui há algum tempo, né? Alguns anos aí a fio, trabalhando juntos, postando aqui as nossas lições. Eu gostaria de convidar você aí, tem bastante coisa boa, gente, no canal aqui, bastante lições que nós colocamos, que nós postamos, que nós comentamos aqui. E eu gostaria que você fosse lá assistir as nossas lições. E, gente, não só fique só no comecinho, assista toda a lição para você poder entender o nosso pensamento. Às vezes nós ficamos aqui só com um pedacinho e às vezes não sabemos qual é o pensamento do professor, qual é a linha teológica do professor e achamos que, né, não gostamos e tal, mas por favor assista aí toda a nossa linha teológica, o nosso raciocínio, que você vai gostar. Temos mais coisa pela frente aqui, mais lições abençoadas, e eu quero convidar você para deixar a sua participação e o seu comentário aí, tá bom? Não se esqueça, gente, deixa o seu likezinho aí para ajudar. E, por favor, também se inscreva no canal aqui, pois o YouTube ele não está nos ajudando, né? Com essa forcinha que ele tinha dado aí, ele está deixando de lado. Então, se você puder também, no clique aqui no botãozinho aí, no sininho, para poder você receber as notificações. E o card também aqui em cima, né? Os cards aqui em cima também te ajuda a você estar assistindo as nossas lições. Então, vamos lá, vamos aqui para a nossa lição de hoje, falando sobre a lição de número 4, drama de Jó. Então, gente, vamos falar aqui sobre esse drama que Jó sofreu. Então, gente, sinceramente, eu quero dizer aqui para você que essa lição de Jó aqui, esse drama que Jó sofreu, não é para qualquer um. Não é para qualquer um sofrer do jeito que sofreu, passar pelas aflições a qual ele passou, e mesmo assim ele não pronunciar nenhuma palavra de maldição contra o seu Deus. Nós sabemos que o ser humano ele é
ele é motivado pelas ações, né? Então, dependendo da situação que o ser humano está vivendo, a primeira coisa que ele faz é reproduzir aí palavras de maldição, palavras de desânimo, né, de desacordo. Então, primeira coisa que ele faz, ele já abandona Deus, já abandona os projetos, já se afasta da presença de Deus, achando que Deus é culpado das suas mazelas, das suas tudo aquilo que acontece com você. Então, muitas das vezes Deus não é culpado das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas lutas, não. Deus, ele permite que nós passamos por dificuldades porque nós precisamos ser aprovados. Então, o próprio Jesus, né, ele deixou bem claro que não seria fácil viver nesse mundo. Jesus deixou bem claro para nós que no mundo teríamos aflições. Então Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições. Mas o que Jesus também nos prometeu, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aquele velho jargão que diz, né, eu venci o mundo e vós vencereis, isso não é bíblico, mas nós podemos deduzir, gente. Isso não está na Bíblia, eu venci o mundo, mas vós também vencereis, não está nas Escrituras Sagradas, mas nós deduzimos pela vitória de Cristo, porque Cristo venceu as dificuldades deste mundo, os seus próprios desejos, pois ele também se submeteu a isso, ele venceu tudo isso, mas Jesus nos deixou claro que nós também podemos vencer. Então, se Jesus venceu como um ser humano, venceu como homem, então ele deixou aí esse exemplo para nós que nós também podemos vencer. Então, o texto áureo aqui para nós entrarmos na nossa lição, está lá em Jó, no capítulo 2, verso 21, e ele diz assim, olha só, preste atenção aí. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor também o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, isso é reconhecer a grandeza, isso é o reconhecimento da grandeza e do poder de Deus, pois Jó, ele não tinha nada, Jó não era dono de nada, Jó, ele não possuía nada. A única coisa que ele possuía era a certeza de que Deus tinha dado e Deus tinha também tirado tudo isso, porque tudo isso pertencia a Deus. Nada do que nós temos pertence a nós. Somos mordomos e nós apenas cuidamos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, tudo que nós achamos que temos, nada disso pertence a nós. Nós somos apenas cuidadores dessas coisas. Então, não acha que você é dono, não acha que você pertence, as coisas pertencem a você, você é o detentor, você é o dono da patente dessas coisas, que você não é. Tem muitos líderes, pastores, né, que acham aí que eles são donos da igreja, donos do rebanho, dono do dinheiro da igreja, dono do patrimônio da igreja, mas você é um pobre, coitado, cego e nu. Foi assim que Deus disse ali, né, para a igreja de Laodiceia: você é um pobre, coitado, cego e nu. E olha, gente, essa é a verdade. Nós não somos nada, nós somos pobres, coitados, e não temos nada. Achamos que somos donos de alguma coisa, mas nós não possuímos nada. Tudo pertence a Deus. Quando Deus quer, se Deus quiser, ele tira assim aquilo que nós achamos que somos donos, ele tira de uma forma tão majestosa, porque ele é Deus, tudo pertence a ele. Então Jó reconhecia e continuou reconhecendo que nada era dele, tudo era de Deus. A verdade prática diz assim, ó: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis no Senhor. Então, o que nós precisamos manter é a nossa fidelidade, manter a nossa fidelidade a Deus, porque mesmo que nós consigamos alcançar os nossos objetivos, mesmo que nós venhamos alcançar aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos, Deus, ele vai continuar sendo Deus. E se se nós não conseguimos alcançar, Deus também
continuará sendo Deus. Por quê? Porque Deus, ele é Deus mediante a qualquer situação. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Jó, no capítulo 1º. Eu não vou estar lendo aqui, você pode estar acompanhando aí, pois nós já lemos aqui, é só uma continuidade. Não vou estar lendo aqui toda essa leitura. Eu quero só estar lendo aqui o capítulo 2, de Jó, capítulo 2, a partir do verso 6, que isso aqui é um complemento do que nós já tínhamos lido na outra lição, mas você vai acompanhando aí, você pode estar acompanhando na sua lição. Ele diz assim, ó: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está nas tuas mãos, ou na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se na cinza. Então, olha só, gente. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa maravilhosa que nós podemos ver aqui dentro dessa situação. Embora Jó tenha perdido tudo, nós vamos falar aqui sobre o drama, sobre esse drama que Jó estava enfrentando nesse período aqui tão difícil da vida de Jó. Ele enfrentando esse drama tão, né, tão contundente aqui. Jó, ele não perdeu o mais importante, ele não perdeu a sua fé, ele se manteve firme e confiante, embora a situação que ele estava vivendo, né, essa trágica mudança que sobreveio sobre Jó, de um grande milionário, de um grande empresário, de um homem tão poderoso que era, para um homem que agora se encontrava no lixo, se encontrava ali no meio das cinzas, e homem que se vestia de linho, de púrpura talvez, né? Homem que se vestia dos mais caros daquela época, das vestes mais caras, mais importantes, se vestia, andava, estava no meio ali das pessoas mais importantes daquela época. Agora ele se encontra ali no lugar mais baixo que o homem pode estar, no lixo, no monturo da cidade, jogado ali no meio das cinzas. E a situação que Jó estava vivendo agora não era de comer a comida mais maravilhosa, mais saborosa, não. Agora Jó estava ali com um caco de telha, coçando-se as suas feridas, raspando o seu corpo, pois a situação que Jó se encontrava era uma situação de calamidade, era uma situação dramática que Jó enfrentava agora. Mas mesmo assim, ele não se levantou contra Deus. Ele disse: eu vim Nu eu vim para esse mundo, saí do ventre da minha mãe nu, e nu voltarei para lá. Ele me deu, ele tomou, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor, ele sempre será engrandecido em meio à bonança, em meio à dificuldade. Bendito seja o nome do Senhor, que criou, que fez e que faz todas as coisas para a honra e a glória do seu nome. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Então vamos lá, continuando aqui, nós temos alguns objetivos aqui. Eu quero ser rápido aqui, acredito que você pode estar alcançando aí na EBD das suas classes aí. Você pode estar alcançando esses objetivos através da lição, que é revelar de que forma a tragédia que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Tá? Então, esse é um dos objetivos. O segundo aqui é explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E o terceiro tópico aqui, o terceiro objetivo, é de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Então, são os pontos mais importantes, né, mais cruciais aqui da lição, que você pode estar aí
dinamizando na sala, na classe, para poder estar passando aí para os seus alunos dentro dessa. Sabendo, gente, deixa eu só esclarecer aqui nós não estamos aqui para poder fazer a leitura total, completa, passar todos os pontos, todas as informações, senão seria muito longo, seria muito tempo aqui que nós tomaríamos e um vídeo só não daria, apenas um vídeo não daria para nós estarmos aqui explanando toda a lição, mas nós fazemos um resumo básico aqui para que você possa ter mais ou menos uma noção e saber mais ou menos como você poder atingir os seus alunos aí. Então, é uma ajuda que nós damos aqui, tanto para os alunos como para o professor e para aquele também que não tem tempo de estar na sua classe, nas suas salas, nas suas aulas, nas suas igrejas do domingo, você pode estar acompanhando as nossas lições aqui. Amém? Então, não se esqueça, deixe o seu joinha aí para ajudar a fortalecer aqui a nossa aula de hoje, beleza? Vamos lá, introdução, só para nós entendermos aqui, a introdução ela diz assim, a aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele torna-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Olha só, gente, que coisa, como a situação muda, como se dá uma guinada, tanto para o bem como para o mal na vida do ser humano. Então, do homem mais rico, do homem mais importante, mais desejado pela sociedade daquela época. Agora, esse homem não era somente um moribundo, não estava somente como na capa ali de um moribundo. Agora ele era, na visão ali daqueles que se diziam seus amigos, ele era um pecador e revoltado e arrogante. Olha só como as coisas mudam, gente. Jó, que sempre procurou agradecer a Deus, sempre procurou fazer o melhor. E se ele via que a sua casa estava em pecado, que os seus filhos estavam em pecado, a primeira coisa que Jó fazia, ele se prostrava diante de Deus, fazia sacrifícios por ele e pelos seus filhos. Ele ajudava as pessoas, ele tinha funcionários no seu comando. Então, Jó era uma pessoa íntegra, tanto que Deus dá um testemunho tão maravilhoso de Jó, que é poucas pessoas que podem ter esse testemunho de homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó, ele tinha na sua vida, no seu bojo, uma integridade fora do comum. E somente Deus para reconhecer até o fim essa integridade de Jó. O ponto central aqui da lição diz assim, ó, o sofrimento se abate sobre o justo. Então, não é só porque você é justo, não acredite que só porque você é justo você nunca vai sofrer. Como eu já disse, Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, numa certa feita, quando ele estava para ser condenado, ali em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz assim, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo, ele, em meio ao sofrimento que veio sobre ele, em meio àquela tão difícil situação que Paulo estava vivendo, ele acreditava, ele tinha convicção e certeza que ele tinha feito o seu melhor, ele deu o seu melhor para Deus, porque é melhor nós fazermos para Deus e agradar a Deus do que tentar agradar o homem, porque agradar ao homem é você desagradar a Deus, é você desabonar a Deus aí. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidade, de repente tudo se desmoronou, os rebanhos foram roubados e dizíamos, os empregados foram dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres.
aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Então, olha, cenas difíceis que aconteceu aqui sobre a vida de Jó, tá bom? Então, olha só, nós vemos aqui, gente, Jó ele recebeu, tá? Jó ele recebeu 4 notícias trágicas ao mesmo tempo. Quem pode suportar? Quem consegue suportar isso? Então, Jó ele foi ali surpreendido com informações ali de supetão, pegou o Jó de surpresa. Jó foi pego de surpresa com essas informações, uma atrás da outra. Mesmo que no capítulo 3, você vai ler lá, capítulo 3 fala que Jó ele esperava esses acontecimentos. Jó ele sabia que essas coisas viriam, que aconteceriam coisas ruins com ele. Jó falava, olha, o que eu temia me sobreveio, o que eu esperava me aconteceu. Então, ele expressa essas palavras porque ele sabia que algo de ruim viria sobre ele, pois o Espírito Santo, gente, não permite, não deixa que nós passamos por dificuldades sem nos avisar, sem nos dar o total a total ajuda em meio às nossas dificuldades. Mas Jó ele foi surpreendido assim de uma forma que veio tudo sobre a sua vida naquele momento. A primeira coisa que Jó ou a primeira notícia que Jó recebeu de seu empregado, ele fala sobre que os seus trabalhadores estavam ali arando a terra e de repente vieram sobre eles os sabeus daquela época, homens ali do deserto, e levaram e roubaram o seu gado ali. Então, Jó, ele perdeu o seu gado porque veio homens ali, de repente, e roubaram o seu gado. Então, é algo que chocou Jó, mas enquanto ele estava assimilando aquela notícia, pois aquilo nunca tinha acontecido, gente. Jó, ele tinha os seus bens, ele tinha o seu gado, ele tinha a sua fazenda, ele tinha tudo, tinha os seus trabalhadores, seus empregados, e nunca tinha acontecido isso. Então, pela primeira vez, Jó vê agora vindo sobre ele ladrões e roubando tudo, roubando todo o seu gado, roubando todo o seu ganha-pão, pois se ele tinha muito gado é porque aquilo era o modo, era o meio de Jó ter os seus bens, era o meio de Jó conservar a sua riqueza. No segunda notícia aqui, mais um de seus empregados veio e diz, olha Jó, raios caíram do céu e matou suas ovelhas e os seus pastores. Então olha só, Jó acabou de receber a notícia de que os seus gados foram roubados. Agora uma outra notícia fala, olha Jó, não é somente o seu gado foi roubado, mas agora os seus carneiros, suas ovelhas pastavam ali e os seus trabalhadores, os seus pastores cuidavam das suas ovelhas e de repente veio do céu, caiu raios do céu, algo de cunho natural, gente. Veio sobre ele algo de cunho natural e raios do céu cai e mata o seu rebanho e também os seus trabalhadores. E isso choca ainda mais. Se Jó já estava preocupado com aquela notícia de que roubaram o seu gado, agora com essa outra notícia de que o seu gado ou as suas ovelhas não foram roubadas, mas foram mortas por um raio, e não somente os seus bens, mas agora os seus trabalhadores. Vidas agora foram tiradas. Isso choca ainda mais Jó. Jó agora fica desnorteado, talvez agora perturbado com essa situação. Mas aí, ao mesmo tempo que ele não terminou de assimilar essa informação, chega novamente um outro servo, um outro trabalhador e diz, olha Jó, vieram os caldeus e nos levaram os camelos, roubaram os seus camelos. Jó ele tinha muitos camelos. Jó ele tinha muitos camelos, pois isso era o seu transporte daquela época. Era através disso que Jó fazia os seus transportes, levava as suas mercadorias, pois ele era um grande agricultor.
levavam seus leites, levava ali o que ele plantava, levava tudo aquilo que Jó trabalhava para poder dar emprego para os seus funcionários e também alimentação para a sua família e as suas riquezas. E agora os homens ali levaram ali, os caldeus, né, levaram ali os seus camelos, roubaram os seus camelos. Mais uma notícia difícil. Se Jó estava enfrentando esse drama, agora esse drama ele começa a ficar mais grave, ainda se torna ainda mais grave, mais dramático ainda. Por último, vem a notícia que agora tira o chão. Agora Jó fica sem chão. E mesmo sem chão, você vai se surpreender com o que Jó faz. A notícia vem: olha, Jó, seus filhos estavam no banquete de costume, como eles fazem. Eles estavam ali no banquete, os seus 7 filhos na casa do seu primogênito, seus 6 filhos homens na casa do seu irmão mais velho, e mais as suas 3 filhas. Eles estavam ali banqueteando, estavam ali comemorando, festejando juntos, pois eles sempre faziam isso, era costume dos filhos de Jó, ser solidário uns com os outros, ter essa união entre eles. Mas aconteceu um fato. Olha, Jó, seus filhos estavam no banquete, na casa do mais velho, e quando de repente veio um vento muito forte e derrubou a casa aonde eles estavam. Aquele vento, ele veio e abalou os 4 pilares ali da casa, e essa casa veio ao chão. Essa casa veio cair. E o mais trágico que aconteceu não foi Jó ter perdido a sua casa ou seus filhos ter perdido a sua casa, não. O mais trágico que aconteceu foi Jó ter perdido ali os bens, e não somente os bens, mas também os seus funcionários, e ter perdido agora os seus 10 filhos. Gente, perder 10 filhos de uma vez só, isso abala qualquer pai. Perder um filho já é difícil, imagina um pai perdendo um filho. Agora você imagina a situação que Jó estava, tanto Jó como a sua esposa, a situação que eles estavam. Tanto você consegue entender a situação que eles estavam, que a própria esposa de Jó, ela não suportou, ela não aguentou aquele drama, não aguentou aquela situação, e ela fala para Jó: olha, Jó, eu não aguento isso, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque Jó foi ferido com aquele drama na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida natural, e agora a sua situação, a sua saúde estava difícil. Ele tinha perdido tudo, perdido seus filhos, e agora Jó estava numa situação de saúde muito debilitado, e a sua esposa não aguentou ver isso e fala: olha, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó, com o peito, com a respiração que ainda lhe tinha, com aquele vigor na sua alma, com aquela confiança que ele tinha na sua alma, ele se levanta, né? Ele reage àquela situação e ele se levanta. E a primeira coisa que Jó fez foi se colocar de pé. Jó se colocou de pé, rasgou a sua roupa, rasgou as suas vestes, e depois, com um ar de se levantar e agradecer a Deus, ele se joga de joelho, pois ele tinha perdido tudo, mas ele não tinha perdido a confiança. Jó se ajoelha, coloca o seu rosto em terra e depois ele agradece: olha, eu agradeço a Deus por tudo. Ele me deu tudo e ele também me tirou tudo. Bendito seja o teu nome. Agora, a pergunta e a colocação aqui que eu faço: qual de nós ou quem de nós teria
teria esse mesmo coragem, teria essa mesma coragem de, em meio a essa perda, em meio a essa dificuldade, em meio a essa luta, em meio a tudo isso que Jó perdeu, será que um de nós se levantaria, tomaria essa mesma atitude de agradecer a Deus como um gesto de agradecimento, rasgar as vestes, como um gesto de confiança, rasgar as vestes e se dobrar diante de Deus como um ar de humilhação, se humilhando diante de Deus, falando: olha, tudo isso aqui não importa, tudo isso que eu tenho não importa, tudo que Ele me deu, tudo que Ele me deu não era meu, Ele tirou tudo aquilo que Ele tinha me dado, mas com a fé, com a certeza que eu tenho, eu agradeço. Eu agradeço porque tudo isso era dele mesmo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Será que um de nós teria coragem? Será que eu e você teria coragem de agir dessa forma em meio a essa calamidade tão difícil, em meio à dificuldade? Mas, gente, olha só, quando acontece algo assim tão simples, muitas das vezes perdemos o emprego, muitas das vezes perdemos é, algo, qualquer coisa que nós venhamos a perder, perdemos o cargo, ou precisamos vender o carro por uma situação difícil, quando falta algo na nossa geladeira, no nosso armário, quando o pão falta, quando falta o arroz, quando falta o feijão, quando nós não temos aquela saúde que nós tínhamos, quando vem sobre nós uma enfermidade, será que nós temos a coragem de falar: Senhor, muito obrigado pela enfermidade. Embora é uma enfermidade, mas o Senhor me deu saúde até agora, porque eu iria não iria agradecer em meio à enfermidade. O Senhor me deu a condição de trabalhar, o Senhor me deu emprego, o Senhor abriu uma porta, porque agora eu não agradecer por essa porta ter fechado? Eu gosto muito de um hino, de um louvor do cantor, né? Kleber Lucas, quando ele fala: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Então, é maravilhoso saber que quando Deus fecha uma porta para nós, o propósito de Deus não é permanecer essa porta fechada, não é que essas portas continuem fechadas na nossa vida. O propósito de Deus fechar uma porta para nós é abrir outras portas que venha ser melhor do que aquela. Deus nunca fecha uma porta para nos abrir uma porta que não presta, algo que seja ruim. Então, que nós sejamos agradecidos, que nós venhamos aprender a ser agradecidos quando nós estamos passando uma dificuldade, pois em meio à dificuldade Deus tem algo de bom para nós. A provação ela só tem uma finalidade. A provação ela só tem uma finalidade. A provação é para nós sermos aprovados. Nós só somos provados para sermos aprovados. Então guarde isso no seu coração. Para encerrar aqui, tá? O primeiro tópico aqui, né? Só para nós fecharmos aqui, ele fala sobre a tragédia de natureza econômica, foi que veio sobre Jó. Ele fala sobre o ataque do diabo na esfera comercial, o ataque do diabo na esfera do campo, né? Do campo ali. E o segundo tópico aqui, ele fala sobre a tragédia da natureza familiar, né? Que veio sobre ele, essa tragédia que veio sobre Jó, uma tragédia familiar que foi algo tão difícil para suportar aí. Ele fala sobre os seus filhos, né, que foi perdido, a esposa, e o terceiro tópico aqui é a tragédia da natureza física e psicológica que Jó sofreu aí. O diabo toca na saúde de Jó, na saúde física, né, e na saúde mental. Então, Jó, ele sofreu tudo isso aí porque ele se manteve íntegro. Então, não é porque você
se mantém na presença de Deus íntegro, que você não vai ter aflições. Todas as dificuldades ela vem, todos nós somos provados e mediante aquilo que nós somos e confiamos, em quem nós confiamos, é que nós seremos aprovados. Amém? Conclusão. Nessa lição vimos o drama de Jó, que foi aprovado, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades desta natureza. Então, agradeça a Deus pelas dificuldades. Seja grato em meio às dificuldades, porque nós vamos ver nas outras lições mais para frente que Jó, em tudo, ele louvou, né? Engrandeceu a Deus, e Deus o tornou aquela situação de Jó, tornou aquela situação que Jó estava vivendo, ele tornou aquela situação em bonança, e Jó teve o dobro das suas riquezas. Então, essa é para as próximas lições que nós iremos estudar aqui, beleza? Se você gostou aqui de mais esta lição, eu quero te agradecer pela sua presença e pedir que você continue deixando o seu likezinho aí e ajudando aqui o canal a continuar fazendo essa tão maravilhosa obra de Deus. Amém? Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais uma lição aí que nós iremos trazer aqui para você. Amém. A paz do Senhor Jesus.